Rapaz, eu tava vendo uma coisa aqui. Você consegue entender que a desonestidade e a criancice são coisas intrínsecas lá no MBL, né? E também no seu partido Missão? Porque, cara, olha só, essa semana aí ocorreu de alguma pessoa ligada ao partido Omissão, né? Ao Mijão, ter colocado o Flávio Bolsonaro como filiado, né, justamente a esse partido aí. E obviamente seria para prejudicá-lo, né, em relação ao cara disputar essas próximas eleições presidenciais aí, certo? Isso aí me fez lembrar, inclusive o pessoal do STF já havia revertido esse tipo de maldade, né? Isso aí me fez lembrar a cagada que alguns militantes do Missão haviam feito no ano passado, né? Eles tinham confidenciado no X, que é o antigo Twitter, de, digamos assim, burlarem, né, os dados de contatos do Instagram de familiares deles. Tipo assim, o sujeito lá, ele mexeu no Instagram da avó, então da mãe dele, né? Aí coloca lá, o cara, não, a pessoa que era seguidora do Jair Bolsonaro, ou então do Flávio Bolsonaro, ou do Nicolás Ferreira, né? Você adiciona mais alguns candidatos do Partido Mijão, certo? Você acaba inflando, né? O que mesmo? A aparição de gente como Renan Santos, certo? Na TL dela, né? E tudo mais, certo? Cara, eu não sei se lá no Instagram também você coloca o termo timeline, né? Sei que no Facebook sim, sei que lá no X sim, mas no Instagram, bom, eu acho que vocês conseguiram entender de qualquer forma, né? Aí então a galera, vou falar aqui pela última vez, a galera havia assumido fazer esse tipo de coisa com seus próprios familiares, né, no X, certo? E eu acho que quando você trata de uma militância que é justamente composta em sua maioria por jovens, né, adolescentes, jovens adultos, cara, você pode esperar esse tipo de coisa. Aí você também adiciona o fato de que o Brasil é um país muito zoeiro. Então, você junta a fome com a vontade de comer, você pode esperar esse tipo de coisa mesmo. Tá ventando aqui, espero que vocês consigam ouvir, né, de qualquer forma. Aí agora rolou essa última polêmica envolvendo o pessoal do partido Mijão, MBL, né, mas aí tá. TSE descarta a invasão hacker, né, que também havia sido aventado, né, como essa mudança aí que fizeram no Flávio Bolsonaro ligando ao partido Mijão. E diz que representante do próprio Missão filiou Flávio Bolsonaro ao partido. Cara, eu acho que esse tipo de coisa aqui, se o mundo fosse justo, ele por si só inviabilizaria, né, a candidatura do Renan Santos. Eu acho que só isso aqui, cara. Só isso aqui. Por mais que o Renan Santos ele tenha no seu currículo aí também uma cacetada de escândalos, né? E escândalos que eu tô falando que, olha só, o sujeito é um líder político já faz alguns anos, mas mesmo assim ele ainda não havia adquirido a responsabilidade e nem a maturidade, né, desse cargo. Tanto é que, anos atrás, ele fez uma espécie de jogral no meio da rua junto com os puxa-sacos dele, né, com os militantes, falando que a Bárbara Tonelli, que também era uma membro do MBL, né, por muito tempo, eu lembro dela, né, se a gente foi impedida de entrar no bar, a Bárbara será estuprada, né, e tudo mais. É claro que isso aí também havia sido adicionado como pergunta na sabatina que ele havia feito lá na Globo News. Inclusive eu vou fazer um react, né, sobre isso aí. Tem mais de uma hora, né, qual ele havia conversado lá com aquela sócia da Mia Khalifa, né, e com a outra lá, aquela Natuza Neri, que mudou tanto a lata e o corpo que, se você fizer uma comparação justamente com ela antiga, tá irreconhecível, parece outra pessoa mesmo, né? Mas de qualquer forma eu vou ter que fazer um react, né, sobre aquilo. E é claro que o Tiff, né, sendo um dos maiores combatentes do MBL na internet, ele fez diversos posts. Tanto é que eu peguei isso aqui a partir de um corte dele aqui, ó. E levei vantagem. Isso aqui, evidentemente, é uma mãe caguei, né? Aí, pedi pro Brilliant BR, que é outro perfil da direita, né, me mandar esse meme ontem e aguardar pra usar na hora certa, não deu um dia. Aqui,
foi o Flávio que se filiou para inventar essa história de combater o sistema. Cara, mas o Flávio, por mais que o pessoal do MBL viva falando que mas ele se importa com a gente. Não, cara, ele não se importa. Ele não se importa, certo? E se o Flávio não se importa, você imagina o Lula. Eu acho que até hoje o Lula nem deve saber o que significa partido missão, cara. Ou então ele já deve ter entrado naquele modo de que, olha só, o Renan Santos, e eu acredito que isso aí vai se tornar uma crescente também na vontade da mídia, né? O pensamento da mídia em relação à opinião que ela tem sobre o Renan, né? Que o sujeito é um candidato piada. Assim como o Padre Kelman, assim como o Cabo Daciolo, né? Mas comparado com esses dois aí, o Renan, o cara não tem um pingo de carisma. Ele não tem um pingo de carisma. Tentou lá fazer aquela retórica de imitar o Jair Bolsonaro de 2018, falando a gente vai prender e vai matar, blá 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 blá. Aí chegou a falar com órgãos de mídia sérios, né, tipo a Jovem Pan, apesar de tudo, né, lá no Morning Show ele havia dito que o prender o ator, né, digamos assim, havia sido deturpado, né, que havia um contexto, certo? Não é só a questão, isso aí as pessoas estão comentando aí é diferente, pô. E é normal, cara, é normal, porque ele sabe muito bem que se ele fosse pra cima, né, nessas entrevistas, nesses debates aí, nessas sabatinas da grande mídia, sustentando esse negócio aí de prender um ator, ele seria considerado sim um candidato piada. E também não teria o aval do establishment. Assim como o Jair Bolsonaro não havia tido em 2018. Tu pega lá, ok, tá certo que naquela época ele estava em um partido relativamente pequeno, que era o PSL, né? Mas o Bolsonaro ele não tinha tanto apoio, não tinha apoio do pessoal, né, justamente da grande mídia e tudo mais. Era o contrário, cara. Era o contrário, ele era demonizado. E o que está acontecendo com o Renan Santos não é isso aí exatamente, né? Ele não está sendo demonizado pela grande mídia, até porque a maior parte do pessoal aí não tá ligando tanto pra ele, né? Você pega aqui na internet algumas mídias aí, tipo o Merdópolis e o Itatiaia, né? Ok, dão atenção, mas é diferente de você pegar aí órgãos maiores, né? Mas aí tá. E aqui, o Oráquio. Espero que eles truquem bastante TSE. Quero ver, eu já havia falado. Ia falar do STF. TSE, porra. Vamos lá, quero ver o circo pegar fogo aqui, ó. Que o TSE havia soltado aqui no X. Nota sobre filiação de Flávio Bolsonaro à Missão. O Tribunal Superior Eleitoral informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao Partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém do Missão que possui as credenciais da legenda para efetivar filiações. Isso me fez lembrar que eles utilizam alguns contatos aí para também aplicar doxing, né, no pessoal que detona eles pela internet, né? Tipo que eles fizeram lá com aquele perfil chamado Stuart, o secundário, que havia sido um embelode, né? Pelo que eu lembro, ele havia dito que apoiava os caras, certo? Mas chegou um momento aí onde ele havia conhecido a verdade e começou a descer o malho, né? E, porra, os caras, através de um contato aí em um desses órgãos do governo, tipo Poupa Tempo, né, e variantes, havia pegado informações pessoais dele, inclusive havia pegado fotos pessoais dele, as quais ele não havia soltado pela internet, né? E posteriormente o Stuart havia processado ele, provavelmente havia ganhado, né? Mas cara, tu nota que aquilo que eu havia comentado no começo, né? Que, porra, pega um juntamento aí de jovens sendo militantes de um partido, porra, a galera, e ainda mais aqui no Brasil, a galera não vai se fazer de rogado em relação a ser desonesta, cara. Eles vão fazer de tudo para ferrar os seus oponentes, né? Então vamos lá. O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, enviou uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral para providências e determinou a instauração de inquérito por parte da Polícia Judiciária. O Partido protocolou pedido de desfiliação do Missão, que já está sob análise.
Pois é, bicho. É. Só por isso aí o Renan Santos já deveria tá de fora, né, da disputa eleitoral, cara. O Tiff aí. Será que vão falar que o TSE tá mentindo? Porque eles não chamaram de bandidos por duvidar da instituição, né? Eles também falaram que o que mesmo? A pessoa que tava... Não, vou reformular a frase aqui. Eles também foram, inclusive, né? Tem um post do ano passado do Renan Santos dizendo que o Xandão prendendo o Bolsonaro seria a melhor coisa envolvendo a democracia, né? A defesa da democracia desde o impeachment da Dilma, né? E falando nisso aí, a galera do Mijão, né? Os militantes do MBL também, né? São a mesmíssima coisa. Eles vivem dizendo aí que, mas o Renan Santos ele derrubou a Dilma. Não foi apenas ele. Para começar, quem derrubou a Dilma foi o povo, né? E a partir daquelas grandes manifestações, veio um grupo político, sim, veio tanto o MBL quanto Vem Pra Rua, teve um grupo aí que era eu acho, né, tô tentando pegar de qual assim, uma evolução do Vem Pra Rua, que inclusive fazia parte aquele Marcelo Vieira, que estava casado, não sei se casado ou namorado, né, com a Carla Zambelli, que havia sido feminista do Fêmea, né, chamado Nas Ruas, né, e o Revoltados Online, né, de onde veio aquela Bia Kicis, uma pessoa, uma liberal a qual eu não confio, mas que infelizmente ela é bastante benquista entre o pessoal bolsonarista, né? Bastante benquista. Inclusive estão falando, estão cogitando ela para o Senado, né? Da mesma forma que a Michelle Bolsonaro. Mas aí tá. Podem alegar o que quiserem, mas o fato é que os adolescentes de 40 anos confirmaram a filiação com cadastro desse jeito. Acho que eles viram a fraude e pensaram, vamos confirmar, vai ser engraçado. Retardados demais. Aí vamos ver aqui, ó. Dados informados no cadastro. Dados a seguir foram informados no formulário de filiação, tal como constam nos registros do Partido Missão. Não há confirmação de que correspondam aos dados de Flávio Nantes Bolsonaro. Ao contrário, a divergência de CPF descrita no item 4 é indício de que o nome foi utilizado indevidamente por terceiro. Aí aqui o nome, Flávio Nantes Bolsonaro, CPF, né, tá meio que apagado aqui, título eleitoral também apagado, data de nascimento informada 10/3/81, ele deve ter uns 46 anos. E-mail informado, telefone informado, aqui o endereço informado, Rua dos Bandidos, número 666, bairro Miliciano, Rio de Janeiro. É tudo um bando de molecote, cara. Tudo um bando de molecote. Cara, aí você pega... alguém do PSOL age dessa forma? Alguém do PSOL, alguém do PT age dessa forma? Aí você até poderia justificar, né? Dizendo que, mas eles não vão agir assim porque são partidos muito grandes. Ok, cara. A gente entende isso. Mas acontece que, tipo assim, eu creio que nem os jovens, nem os jovens do PSOL, do PT, eles poderiam pensar dessa forma tão tão infantil, cara, para prejudicar, para inclusive, né, deixar claro que eles não estão ligando tanto assim para, ok, você até pode dizer, você vai dizer para a importância das eleições, sendo que é tudo um circo. Eu compreendo se você pensar assim, mas cara, se é para pagar de justo, ao menos não seja moleque, 666 ali já entregou. Aí só uma brincadeira sadia. O que o TSE informou oficialmente é o seguinte: não houve hackeamento do sistema da Justiça Eleitoral. A filiação foi cadastrada por meio do uso indevido da ferramenta por alguém que possui as credenciais oficiais do Partido Missão, ou seja, uma pessoa autorizada credenciada pela Missão para efetuar filiações.
foi como eu disse, né? Eles têm alguns contatos, eles têm algumas coisinhas aí, né? As quais possibilitam deles mexerem, né, em dados importantes, né? Em outras palavras, quem fez o registro usou login e senha ou acesso legítimo do Missão, não de outro partido nem do gabinete de Flávio. O MBL novamente está tentando sabotar o Flávio para beneficiar. O MBL novamente está tentando sabotar o Flávio para beneficiar o PT. Partiu da margem de erro, não tem jeito. Pois é, bicho. E o pior, eu não acredito que o Renan, ele, quando perder essas eleições aí, ele vai continuar se candidatando à presidência. Não, ele vai tentar um carguinho um pouco menor. Vai tentar ser vereador. Eu acho que ele se candidatar por vereador aqui pro São Paulo, talvez ele seja eleito, cara. Mas aí tá. Quando a PF achar o moleque do MBL que fez isso, a cena vai ser essa. Vamos ver. Eu tava desse jeito. Eu não faço mais, eu prometo, eu não sou ladrão. Eu tava desse jeito. Eu não faço mais, eu prometo, eu não sou ladrão. Eu quero a minha mãe. Isso aí é... Uf. Pô, avançou demais, hein? Avançou demais. Ah tá, já tô acabando esse vídeo mesmo. Aqui. Então, cara, isso aqui é a demonstração aqui do vídeo, né? Lembra até daqueles moleques do Discord que tava acompanhando aquele King lá, né? Em relação a prejudicar, né, as jovens, né? Falando que, se você não fazer certa maldade aí com o cachorro, a gente vai fazer isso e aquilo, né? E de recrutar essas mesmas jovens para repassar esse tipo de atuações adiante, né? Pô, teve um moleque lá que chorou, cara, em frente aos policiais lá. Chorou, né? Os policiais nem relaram a mão nele. Ó. Esse Anderson Bergamota. Santa Catarina. Esse maluco aí, ele é um dos diversos militantes aí do MBL, né? Notícia mentirosa. Sério, rebate TSE lá, né? Fique, a filiação veio de dentro do PL. E aí, Partido Missão, essa notícia mentirosa, muito mentirosa. MBL PT, sujos. Isso é real. Quantas filiações esse partido fez sem conhecimento do filiado? O sistema do TSE aceitou fraude contra Flávio e PL. O único nome disso é fraude. O TSE não se mostrou confiável. O problema também atingiu o PL, que perdeu acesso à plataforma e não conseguiu concluir o procedimento. A campanha ainda não sabe como a filiação foi modificada. Suspeitas incluem uma invasão ao sistema do TSE ou dos partidos envolvidos e o uso indevido de credenciais. A Gazeta do Povo procurou o TSE, mas não obteve resposta até o momento da publicação dessa matéria. Rapaz. Aqui. Renan Santos e Kim reagem a Flávio filiado à Missão. Entre aspas, não façam isso. Vamos ver. Tá bom. Ok. O sistema do TSE, o Flávio não conseguiu registrar a candidatura dele porque filiaram ele na Missão. Aí, ó, deputado federal, né, achando graça da situação. Achando graça, vamos lá. Gente, não faça isso. A gente não fala de outro jeito. É engraçado, mas não faça. Não, eu vou te falar. O que a gente tira de nome entendeu? A gente sempre vai falar. Nomes famosos, se a gente mas agora ele perdeu o prazo, o que acontece? Não, Pô, e o pior é que não tem como o Renan Santos ganhar o Flávio em quaisquer circunstâncias, cara.
né? Nem que fosse para quaisquer outros cargos políticos. A pessoa achando graça. Então eu acho que tinha que ferrar essa galera toda, cara. Ferrar esse pessoal todo. Haverá punição ao mixão ou vai terminar em pizza? Não, até porque é mentira. Ficar acreditando em perfil de fofoca é piada. Foi representante do PL, lê a notícia. TSE checa registros e diz que filiação de Flávio Bolsonaro à omissão foi feita por representante do partido. Aí. Aqui, nota oficial do Partido Mijão. O Partido Mijão vem a público informar que foi vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro ao sistema. Cara, essa galera se acha demais, cara. Foi como eu disse, né? O pessoal acha que o Flávio se importa com eles. Ao sistema anotar, a fraude tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que foi rejeitada pelo TSE. Mas aquele vídeo lá, porra, não mostrou o contrário. Sacou? Renan Santos e o Kim deixaram claro, né, que a tal da filiação indevida havia sido feita por um representante de missão, pô. Né? O gabinete de Flávio foi informado dessa tentativa de filiação desde o dia 2 desse mês. Consta no sistema que os e-mails enviados foram abertos, mas não foram respondidos. A missão já está adotando todas as providências cabíveis. Beleza. Eu não sei por que acharam tanta graça, cara, nisso aí que havia acontecido. Não façam isso. E aí? O Renan havia dito não façam isso para quem exatamente? Foi para alguém do PL? Ou foi para os representantes do Partido Mijão? O que você acha? Né? O irmão Edu já ameaçou deixar o PL. Ele e a família já eram para ter saído de lá, cara. Né? Eram para ter saído. E o pior, o PL há anos, ele, em relação a convicções de moralidade, né? Ele tá mais sujo do que pau de galinheiro, cara. Inclusive, a mais recente situação emblemática envolvendo isso aí foi o mensaleiro Valdemar colocar aquele, entre aspas, transdireita, aquele Sofia Barclay lá, cara, como candidato. E aí? Ele e a família. Eduardo diz que a família Bolsonaro pensa em deixar a PL se Tarcísio se filiar. Pô, mas isso aqui é antigo. Ele é de 25. E também dá a entender de que a galera da família Bolsonaro, né? Eu acho que tirando o Jair, eles não são muito amigáveis ao Tarcísio, não, né? TSE descarta ataque hacker e diz que missão filiou Flávio aí. Não sei se o TSE quer tirar da reta, mas tem coisa mais estranha do que um representante chegar lá e trocar o partido do cara, mesmo o tribunal sabendo quem é o Flávio e a que partido ele pertence, por onde ter feito toda a sua campanha. Os caras no tribunal não desconfiaram nem um pouco. Esquisito. O Partido Mijão disse que desde o dia 2/8 tinha avisado o TSE. Você não vê a nota deles? Você acha que o TSE fica o tempo todo vende quem filia, vende quem filia e desfilia? Porra, mas obviamente não faria sentido o Flávio Bolsonaro ser filial ao Partido Missão, cara. Faria o menor sentido isso aí, né? Então não precisa ninguém do TSE ficar de butuca vendo tal pessoa vai se filiar a tal partido, ainda mais em relação a pessoas muito famosas, tipo o próprio Flávio. Você acha que ninguém saberia se ele se desfiliaria ao PL? Porra, tá chamando os outros de idiota, cara. E tá dando a entender aqui de que o TSE havia sido a favor dessa brincadeira, né? Estarei sempre contigo. Beleza, cara.
Mas vou falar aqui de novo. Quem estava no camarote Alma Rio, que até ano passado havia sido sustentado pelo Daniel Vorcaro, no último carnaval aí. Estavam lá o Renato Batista e o Mamãe Caguei. Mas acontece que eles foram convidados, sim, cara. Eles foram convidados, mas eles poderiam, por bem, não ter aceitado. Ainda mais, depois de um protesto que o próprio MBL havia feito nas ruas contra o Vorcaro. E eu não estou falando que o Flávio é uma pessoa confiável, não, cara. Eu não acho que ele seja tão confiável assim, não. Mas é a nossa opção para presidente, cara. Porque se não vai ser ele, vai ser o Lula, cara. Infelizmente, cara, se o Flávio Bolsonaro sair de cena, ou então se ele perder, vai ser o Lula, cara. Não tem nenhum outro universo aí o Flávio Bolsonaro perderia pro Renan Santos. Recebemos seu pedido de filiação. Olá, Flávio Nantes Bolsonaro. É com prazer que recebemos seu pedido de filiação ao PT, do PT. Peraí, bicho. Eu não acredito que o próprio Fábio havia feito esse tipo de coisa, não, cara. Bom, para terminar esse vídeo, agora é oficial, Flávio Bolsomaster 14 é a missão. E o pior é que se isso aqui acontecesse de fato, o Flávio teria, se bobear, teria mais votos lá dentro do que o próprio Renan, cara. O sistema do TSE utilizado para administrar candidaturas é o Filia. O fluxo do processo literalmente foi o e-mail dele usado para filiação. Então, cara, para encerrar, aqui, além de Flávio Bolsonaro, missão chegou a filiar Lula. E eu já tinha visto essa notícia aqui ontem. Mudaram o partido de um senador e candidato à presidência no sistema de TSE, mas as urnas seguem sendo 100% invioláveis. Então, pessoal, lá vem a Globo passar pano para o ataque hacker. Isso é a armação desse... Jandira com bandeirinha vermelha aqui, Isso é a armação desse bandido Flávio Bolsonaro para depois dizer que as urnas têm fraude. Cara, pega o processo de eleição de 2022, cara. Sempre vai ser esquisito, sempre vai ser. Então é isso, galera. Mais uma vez, partido Mijão aí, MBL, fazendo besteira, aplicando aqui uma certa trollagem para prejudicar o Flávio, mas não deu certo, cara. Não deu certo e a gente vai ver o Flávio presidente, o Flávio eleito presidente em outubro desse ano. Sacou? Então é isso, pessoal.